família Caipora! Hoje vamos trazer para vocês os palpites para esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Serão 10 palpites, então aproveitem todos eles para montar os seus bilhetes. Fechou? E agora vamos com os resultados dos nossos palpites dos dia 12 de fevereiro. No dia 12 nós separamos 10 palpites, tivemos 7 greens e 3 reds, 70% de acertos, dentro da nossa meta. Acredito que atingiremos acima de 80% nesse mês de fevereiro. Beleza, galera? Então, se gostou do nosso resultado, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e nos acompanhe todos os dias ativando as notificações. Beleza? Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora lá, família, começar com essa partida às 5h35 da manhã na Liga da Austrália. O Melbourne Victory contra o Wellington Phoenix. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Melbourne Victory é de 66%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 39%. Enquanto o Wellington Phoenix tem um aproveitamento de 39% também. Em casa, Melbourne Victory tem 67%, enquanto o visitante, o Wellington Phoenix tem 44%. No histórico, são 27 vitórias do Melbourne, 14 empates e 14 vitórias do Wellington. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 3 dos últimos 6 jogos. Na casa do Melbourne, over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas em 2 partidas do Wellington Phoenix que tivemos o 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al Hilal contra o Al Riyadh na Pro League da Arábia Saudita. E essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória do Hilal é de 82%. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos, enquanto o Riyadh tem 56%. Em casa, o Hilal tem 89% de aproveitamento e como visitante o Riyadh tem 50%. No histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Hilal e a média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Hilal vem a 10 jogos marcando gols e o Riyadh vem sem empates a 5. Em casa, o Hilal vem vencendo a 4 jogos e como visitante o Riyadh vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols nos últimos 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas do Hilal e do Riyadh temos over 2,5 em 4 das últimas 6. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Bundesliga 2 da Alemanha, Magdeburg contra o Köln. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. Temos 67% de aproveitamento para o Magdeburg nos últimos 9 jogos e o Köln tem 78%. Em caso, o Magdeburg ele não vence há 9 jogos, tem 33% de aproveitamento. O Köln tem 83%. Como visitante, o Köln está com 61%. No histórico, é uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Magdeburg ele tem 10 jogos marcando gols e o Köln vem sem empates a 5. Em casa, o Magdeburg vem sem vitórias a 5 e como visitante o Köln vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos aqui o mercado de over 1,5 gols nos últimos 3 jogos. Na casa no Magdeburg, over 1,5 na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente no Magdeburg. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Go Ahead Eagles contra o Sparta Rotterdam. Essa partida na Eredivisie da Holanda nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 46% para o Eagles e temos um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Sparta tem 39%. Em casa, o Eagles está com 83% de aproveitamento e como visitante o Sparta tem 33%. No histórico, são 20 vitórias do Sparta, 5 empates e 8 do Eagles. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Eagles vem a 10 jogos marcando gols e em casa ele vem marcando a 10 jogos também. E como visitante, o Sparta vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Eagles, over 1,5 também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Sparta venceu por 1-0, o Groningen. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Brestois contra o Auxerre na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brestois é de 46% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O Auxerre tem 28%. Em casa, o Brestois está com 56% e como visitante o Auxerre tem 17%. No histórico, são 9 vitórias do Brestois, 6 empates e 6 vitórias do Auxerre. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Stade Brestois vem sem empates a 5 jogos e o Auxerre vem sem vitórias a 5 jogos. Em casa, o Brestois vem perdendo a 3 e como visitante o Auxerre vem perdendo a 4 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Brestois, over 1,5 nós temos em uma partida das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bolonha contra o Torino na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com o mercado de vitória e empate para casa. O Bolonha tem 54% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O aproveitamento do Torino é de 56%. Em casa, o Bolonha tem 72% e como visitante o Torino tem 33%. No histórico, são 8 vitórias do Bolonha, 14 empates e 11 do Torino. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bolonha vem sem derrotas a 5 jogos e o Torino vem marcando gols a 5 jogos. Em casa, o Bolonha vem vencendo a 3 e como visitante o Torino vem empatando a 3 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Bolonha em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Bolonha não perdeu nenhuma das 6 contra o Torino. Últimos jogos nos campeonatos, o Bolonha venceu e empatou seus últimos 6 jogos e o Torino venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, separamos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Augsburg contra o Leipzig na Bundesliga da Alemanha. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leipzig jogando fora de casa é de 43%. Seu aproveitamento é de 50% nos últimos 9 jogos. O Augsburg tem 44%. Em casa, o Augsburg tem 72% de aproveitamento e como visitante o Leipzig tem 22%. No histórico, são 12 vitórias do Leipzig, 6 empates e 3 do Augsburg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, não temos séries para esta partida. Jogando em casa, o Augsburg também não tem nenhuma série. Como visitante, o Leipzig não vence há 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Augsburg, over 1,5 gols também nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Girona contra o Getafe em La Liga da Espanha. E essa partida separamos com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Girona é de 48%. Seu aproveitamento é de 33% nos últimos 9 jogos e o Getafe tem 67%. Em casa, o Girona tem 56% de aproveitamento e como visitante o Getafe tem 67%. No histórico, são 6 vitórias do Girona, 4 empates e 4 do Getafe. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Girona vem sofrendo gols a 6 jogos e em casa ele não empata a 5. Como visitante, o Getafe também não empata 5 jogos, mas venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos o under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Girona, under 3,5 nós temos em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Getafe perdeu de 5-0 para o Atlético de Madrid. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brighton contra o Chelsea na Premier League na Inglaterra. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Chelsea jogando fora de casa é de 42%. Seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos e o Brighton tem 61%. Em casa, o Brighton tem 44% e como visitante o Chelsea tem 56% de aproveitamento. No histórico, são 11 vitórias do Chelsea, 5 empates e 4 do Brighton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brighton vem sem empates a 5 jogos e o Chelsea vem a 7 jogos marcando gols. Em casa, o Brighton não está em nenhuma série e como visitante o Chelsea vem a 5 jogos sem vitórias. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brighton, over 1,5 em todos os jogos e ambas marcam também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos.
Apenas uma partida que o Brighton perdeu para o Everton por 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Banfield contra o Boca Juniors na primeira divisão da Argentina. E essa partida nós separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Boca jogando fora de casa é de 41%. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos. O Banfield tem 39%. Em casa, o Banfield tem 50% de aproveitamento e como visitante o Boca tem 33%. No histórico, são 17 vitórias do Boca, 9 empates e 5 do Banfield. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Boca em casa vem sem derrotas a 5 jogos. Como visitante não temos nenhuma série e em todos os jogos também. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de under 3,5 gols em todos os últimos 6 jogos. Na casa do Banfield, under 3,5 também nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Boca Juniors venceu o argentino Monte Mais com 5-0. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Fala galera caipora, não perde tempo aí, já se inscreve no nosso Caipora VIP. Vocês terão exclusividade numa lista de jogos todos os dias e também palpites exclusivos com duplas e triplas. Por R$ 14,90 por mês, terão acesso a essa exclusividade. Beleza, galera? Se inscreve lá e solicitem pelo link que temos aqui nos comentários. Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é esta tripla que separamos aqui para vocês. Over meio gol no primeiro tempo para o Al Hilal contra o Al Riyad. Vitória e empate para casa em Bolonha contra o Torino. E over 1,5 gols para o Brighton contra o Chelsea. Uma odd total de 1,67. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!